O ano era 2019 e eu estava fazendo a minha primeira viagem sozinha e internacional, indo do Brasil para a Alemanha. Chegando lá, eu fui parada por um policial à paisana e ele só me deu duas opções para falar com ele, em inglês ou em alemão. Eu pensei, tá bom, eu só cheguei aqui e já vou voltar pro Brasil. E essa vai ser a história de hoje em mais um episódio da série de Um Dia na Minha Vida. Eu vou contar um breve resuminho só para vocês entenderem o motivo de eu estar indo para a Alemanha. Eu estava em um relacionamento à distância com um homem brasileiro que morava lá na Alemanha. A gente ficou durante um ano se relacionando assim, somente pela internet. E a gente chegou a se conhecer pessoalmente em um período que ele veio para o Brasil. A gente ficou junto por umas semanas e depois decidimos que eu deveria ir pra lá pra gente passar um tempo maior juntos, se conhecer um pouco melhor. Caso desse certo, talvez eu até ficasse morando pra lá com ele, trabalhando. E como estou eu falando aqui do Brasil, certamente vocês já devem presumir que esse relacionamento não deu certo, mas rendeu algumas experiências boas e ruins e eu decidi trazer essa daqui pra contar pra vocês. Em 2019, eu tava morando em Braço do Norte, uma cidadezinha no interior aqui de Santa Catarina. Então, para fazer essa viagem, tinha que pegar um ônibus para ir até Floripa, pegar um voo para São Paulo, pro aeroporto de Guarulhos, e de Guarulhos pegar um outro avião para Frankfurt, na Alemanha. Essa parte foi bem tranquila, assim, ocorreu tudo certo. Lá em São Paulo, embarquei no avião e, para mim, a sensação foi muito esquisita. Parecia que o avião só decolava e aí ficava parado assim no ar por horas e horas, porque uma viagem mais ou menos 14 horas por aí. E depois descia, assim, foi um voo super tranquilo, muito demorado, mas tranquilo. Eu consegui comer, assistir filme, dormir pra caramba, porque, nossa, demorou demais a viagem, sério. E eu tava numa mistura de sentimentos, ansiosa, feliz por estar indo, mas preocupada também com o que podia acontecer a hora que eu chegasse lá. Porque, parando pra pensar agora, eu fui muito corajosa, indo sozinha, assim, numa experiência dessas. Mas eu fui. Chegando lá, na hora de descer do avião pra entrar no aeroporto, eu fiquei um pouco perdida. Então, eu vi para onde algumas pessoas estavam indo, eu fui meio que seguindo o fluxo, assim. E eu lembro de ter tentado até falar em português com algumas pessoas para pedir informação, para saber se eu estava indo para o lugar certo, para onde que eu tinha que ir, porque precisava passar pela imigração para carimbar o passaporte e poder entrar no país. E tinha um casal lá e eu tentei falar com eles em português para pedir informação. Eles me olharam com uma cara assim, parecia que eu tava falando, sei lá, uma linguagem muito estranha, assim, de outro planeta. Foi bem engraçado. Então eu percebi que o português não ia me ajudar ali. Eu continuei seguindo algumas pessoas, olhando as placas, indicações, seguindo o meu instinto e fui. Até que eu cheguei na fila da imigração, já pensando no que eles poderiam me perguntar lá e rezando para que não me perguntassem nada, só carimbasse o meu passaporte e me liberasse. E foi isso que aconteceu. Chegou na minha vez da fila, a moça lá só pegou meu passaporte, carimbou e me liberou. E eu, tá, é só isso, pensando comigo mesma, né? Que fácil, nunca foi tão fácil. E fui para pegar minha mala. Peguei a minha mala e comecei a caminhar em direção à saída do aeroporto, onde eu ia encontrar as pessoas que estavam lá me esperando. Aí eu começo a andar de um lado pro outro para me localizar e ver qual que era o local exato da saída. Eu tava bem perdida, na verdade. E nisso veio um homem falar comigo. Parecia um cidadão normal. Só que ele se identificou como sendo da polícia e pediu para ver o meu passaporte. Eu mostrei tranquilamente meu passaporte para ele deve ter percebido ali imediatamente que eu era brasileira e não me deu outra opção para poder me comunicar com ele, além de falar em inglês ou em alemão. Eu pensei, pronto, né, agora aqui que eu vou usar todo o meu Duolingo. E falei para ele em inglês. Respondi em inglês, óbvio.
E aí ele começou a fazer perguntas. Perguntou o que eu tava fazendo lá, quanto tempo que eu ia ficar por lá. E eu respondendo. Mostrei pra ele as minhas passagens, né? Tinha passagem comprada de ida e volta. Mostrei uma carta convite também, que a pessoa responsável fez pra eu poder apresentar caso eu precisasse. Então, isso acho que me ajudou muito também. Respondi todas as perguntas que ele me fez. Ele pediu pra revistar a minha mala, perguntou se ele poderia abrir minha mala. Eu respondi que sim, claro. Ele foi, abriu minha mala, tirou tudo que tinha pra fora. Eu não tinha levado muita coisa, mas ainda assim é um momento meio constrangedor, né? A pessoa tá ali olhando todas as suas roupas e peças íntimas, tudo, né? E ele revistando minha mala e continuou fazendo perguntas. Perguntou sobre dinheiro também. Eu lá com somente 5 euros na carteira respondi: tenho no banco. Mas o meu amigo da carta convite que vai ser o responsável. Ele vai pagar por todas as minhas despesas durante o tempo que eu estiver aqui. Ele perguntou com o que eu trabalhava no Brasil. E naquele momento eu tava desempregada, porque eu saí do trabalho que eu estava para fazer essa viagem, mas eu não podia falar isso para ele. Então eu inventei uma profissão. Eu disse que eu era cabeleireira no Brasil. Ele deve ter acreditado, porque eu tava com o cabelo arrumadinho, tava com um secador, chapinha dentro da mala. Depois disso, ele guardou minhas coisas de volta na mala, fechou, me liberou, me desejou boas-vindas e eu consegui entrar no país. Eu acho que o que me ajudou muito nesse momento foi ter conseguido manter a calma, ter respondido todas as perguntas sem ter ficado nervosa, apesar de estar nervosa, porque não é uma situação muito comum, né? Você tá falando com um policial em um país que não é o seu, em um idioma que também não é o seu idioma nativo. Nossa, agora contando essa história aqui pra vocês, fiquei lembrando de como aconteceu tudo e realmente eu fui bem corajosa. Consegui passar essa confiança no momento, um momento difícil. Acho que não é qualquer um que consegue, não. Mas deu tudo certo, eu consegui entrar no país. Consegui conhecer um lugar diferente, uma cultura diferente. E valeu muito pela experiência. Apesar de não ter dado certo o relacionamento, tudo acaba se tornando um grande aprendizado. Fiquei lá os 3 meses e depois eu acabei retornando pro Brasil sozinha, novamente. Mas aí muito mais tranquila, né? Voltando pra casa era bem mais fácil. Então essa foi mais uma história de um dia normal, aleatório na minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma história parecida com essa, quiser contar nos comentários aqui, fica à vontade. Mas não esquece de deixar like também no vídeo e se inscrever, que é muito importante pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!